Boa tarde a todos, obrigado pela presença de vocês. Então nós vamos hoje continuar os assuntos que eu extraí da Revista Espírita de Kardec, não é? A revista de 1858 até 1869, que o Kardec produziu, e ali está toda a sua base da codificação que depois ele fez nas obras O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, né? Todas elas que ele depois extraiu de todo o seu estudo. E o assunto de hoje é um assunto que eu, lógico, consegui lá na Revista Espírita de janeiro de 1859, né? O termo aparições, né? Lembrando que essa imagem é só uma ilustração, tá? Isso aí eu que fiz a imagem, quer dizer, eu peguei uma foto e montei ali, né? Então não é uma foto verdadeira, tá bem? Que é só uma ilustração do assunto de hoje, tá bem? Então vamos ver o que Kardec fala sobre isso, sobre as aparições. O espírito encarnado tem dois envoltórios, um material, que é o corpo físico, e outro semimaterial, que é o perispírito. Com a morte física, deixa o primeiro e conserva o segundo, cujas propriedades são essencialmente diferentes. Em seu estado normal, o perispírito nos é invisível. No entanto, pode se tornar visível e até mesmo tangível. Tal é a causa do fenômeno das aparições. Então, aparições são espíritos, né, que aparecem, quer dizer, com seu envoltório do perispírito, aparece e várias pessoas podem ver, inclusive. Tá bem? Então, ou às vezes só uma pessoa vê, quando está num ambiente sozinho, só ela, mas normalmente mais de uma pessoa pode ter visto essa aparição. Então, esses diferentes estados, né, deixar ficar visível ou não, é uma vontade do espírito. Ele consegue, com a mente dele, com a vontade dele, se deixar ver ou não. Tá bem? Então, é uma característica, uma vontade do espírito, não é? Então, ele pode sim, na hora que ele desejar, ele cessa essa vontade e simplesmente desaparece como um piscar de olhos, já some da nossa frente, tá bem? Uma outra propriedade da substância do perispírito é a da penetrabilidade. Nenhuma matéria lhe opõe obstáculo, ele as atravessa todas, como a luz atravessa os corpos transparentes. Então, esse perispírito, não é isso que é o intermediário entre o corpo físico e o espírito, se tiver aqui um espírito, nesse momento eu tenho certeza que tem, né? Ele atravessa essa mesa aqui, se ele andar aqui, ele atravessa essa mesa, ele atravessa as colunas, tá bem? Então ele pode circular, por quê? Porque a matéria que ele tem, a matéria dele do perispírito é diferente, tá, dessa que nós temos aqui no corpo denso, tá bem? Então são coisas distintas, é só para a gente fazer uma comparação. Quando a gente liga o rádio e vai numa estação de rádio, elas não se misturam. Cada uma está numa frequência, não é isso? Então você vai virando o botãozinho, você entra numa rádio, vai para frente tem uma música, vai para frente tem um noticiário. Então cada um está numa frequência. Então, para a gente ter um paralelo, é como se o espírito tivesse determinada frequência, esses espíritos que estão aqui desencarnados, e nós estamos em outra frequência. Bem? Então a gente não pode vê-lo, mas ele nos vê. Tá? Eles nos veem e podem atravessar. Agora, lembrar que ele atravessa essas paredes, atravessa a mesa, etc., porque ele está num ambiente que tem uma frequência diferente da dele. Lá no plano dele, lá onde ele vive, por exemplo, numa colônia que seja, lá para ele as coisas são materiais. Tanto que a gente lê na literatura, o espírito chegou numa casa lá do André Luiz e sentou numa cadeira. Então, quer dizer, tem cadeira, tem mesa, é isso? Então ele senta, porque a matéria lá é própria daquela frequência, tá certo? Daquele mundo determinado que é o mundo espiritual, tá? Então deixar bem claro essas duas coisas. Ele atravessa aqui porque são matérias de densidades diferentes, tá? Outra característica importante que Kardec nos comenta é que, separado do corpo, o perispírito assume uma forma determinada e limitada. E essa forma normal é a do corpo humano, embora não seja constante. O
O espírito pode dar-lhe à vontade as mais variadas aparências, mesmo a de um animal ou de uma chama. Então repare que esse perispírito ele pode ser modelado pela vontade do espírito. Além de ele aparecer ou não, ele pode adquirir determinadas características pela vontade dele. Então, os espíritos superiores, eles têm uma aparência luminosa, nobre, não é? Serena, e nos faz bem. Então, aquele que consegue visualizar um médium vidente, que vê um espírito, por exemplo, um benfeitor, ele se sente bem, porque ele exala paz, serenidade, amor, diferente de um espírito ignorante, tá certo? Eles podem, inclusive, esses espíritos ignorantes, modelar o seu perispírito e aparecer uma forma assustadora, uma forma como se fosse um animal. E às vezes é comum a criança que tem uma mediunidade muito ainda já bem ostensiva, quando é criança, ela vê formas às vezes feias, que ela acha feia. Às vezes são espíritos ignorantes que se parecem, se mostram com formas feias. A criança assusta, né? E o adulto não vê. O cachorro, né? O cão às vezes vê também, começa a latir no canto da parede, porque ele está vendo às vezes uma forma que é feia, né? Que é, né? De um animal. Então repare que o espírito, então ele pode modelar a sua forma perispiritual, e ele pode também se mostrar para ele poder ser conhecido, tá? Então, por exemplo, vamos supor que uma mãe perdeu o seu filho, né? O seu filho desencarnou com 10 anos de idade, tá? Ela lembra da criança, como é que é, lógico. Aí passam-se 10 anos, aquele espírito já não está mais com aquela forma, com aquele rosto, mas para que a mãe o reconheça, ele pode aparecer com a forma de 10 anos, tá certo? Então, olha, sou eu. Então, às vezes o espírito ele tem um defeito físico, ele tem um problema numa perna, então ele se aparece daquele jeito para que a gente possa reconhecê-lo, mas não que ele esteja daquele jeito, tá bem? Os espíritos sofredores, eles às vezes aparecem de forma que mostra a característica como ele está naquele momento, às vezes maltrapilho, né, sujo, muito triste, quer dizer, é o que ele está vivendo e a característica dele aparece ali, né, no seu perispírito, tá bem? Mas sempre lembrando que é o que ele está vivendo, mas ele pode modificar essa sua forma, tá? Então o espírito pode modelar seu perispírito e se apresentar mais jovem em relação à idade que desencarnou, inclusive. Pode acontecer o contrário, como eu disse. A mãe vê o filho com 10 anos, mas ele já está com 20, por exemplo, aqui na idade da Terra, né? Mas pode ser o contrário. A pessoa desencarna, né, e encontra o avô, só que ele encontra o avô remoçado. O meu avô tinha 80 anos, agora ele parece que tem 40. Eu lembro que é ele, mas ele está muito mais jovem. Isso também acontece. Tá? Quer dizer, nós não precisamos ter a nossa forma física que nós desencarnamos aqui. É comum com o tempo, lógico, vai depender da condição do espírito, mas ele vai modificando, tá? Alguns continuam lá do outro lado e querem continuar como um ancião. Então você vê nas obras de André Luiz, por exemplo, que tem determinado espírito que aparece com as barbas, né, brancas, cabelos brancos, e tem outros que não, parece mais jovem. Tá? Então repare que o perispírito ele é modelável, ele pode sim ser alterado pela vontade do espírito, tá bem? Então ele pode se apresentar com deficiências físicas, como eu comentei, que tinha na última encarnação para testar a sua identidade, tá bem? Alguns, é comum também, a gente que conhece, as pessoas que já viram uma pintura mediúnica, que vai o médium, né, ele incorpora uma entidade espiritual de um pintor e faz uma pintura, bem? Por exemplo, de um pintor, lógico, um pintor já desencarnado, então ele fala, isso aqui vamos supor, um pintor, o Picasso, né, que é muito conhecido. Muito bem, só que o Picasso, ele não está mais pintando daquele jeito, tá? Então ele já está muito mais evoluído, só que para ele ser identificado como Picasso, ou como Renoir, como Monet, ele mostra aquela característica que ele estava aqui encarnado, na França, por exemplo, um pintor como Renoir, como Monet. Então fala, olha, isso aqui é uma pintura do Monet,
porque ele é identificado pela sua assinatura, mas ele já pode estar em outro plano, lógico, e com outra evolução e com outras características da sua arte. Mas para ele se tornar se identificável, para que a gente possa reconhecer, ele mostra suas características antigas quando estava encarnado. Tá bem? Interessante que o Kardec comenta também isso aqui, olha. Coisa interessante é que, salvo em circunstâncias especiais, as partes menos acentuadas são os membros inferiores, enquanto a cabeça, o tronco e os braços são sempre claramente desenhados. Tá? Então eu fiz aí também uma ilustração, né, de uma entidade aparecendo ali, né, de uma freira. É mais ou menos isso que ele comenta. Então você vê claramente o rosto, né, mas a parte de baixo, da cintura para baixo, meio que some. Né? Eu já vi comentário que pessoas que são videntes numa casa espírita falam: olha, eu vejo o espírito, mas eu consigo ver daqui para baixo, daqui para cima só essa parte. É como se ele não tivesse com pernas aqui, mas ele movimenta. Tá? Então repare que o Kardec faz esse comentário, é isso da aparência que eles se mostram. Tá? E o espírito pode aparecer de modo tão claro que dá a impressão de ter um corpo sólido, que pode ser tocado. E o Kardec comenta: enfim, a tangibilidade pode tornar-se real, isto é, possível se torna ao observador tocar, apalpar o corpo, sentir a mesma resistência, o mesmo calor que num corpo vivo, apesar de poder se desvanecer com a rapidez do relâmpago. As pessoas que já viram materialização é assim. Tá? Ele vai lá no ambiente escuro, o espírito aparece, parte do espírito às vezes luminoso, mas já aconteceu de amigo meu, por exemplo, pessoal, amigo mesmo que eu conheço já há muito tempo, há 50 anos, ele falou: Júlio, ele deixou tocar nele, e você toca no braço dele, é um braço, só que ele tem que permitir isso aí, porque senão pode dar um problema para o médium que está cedendo o ectoplasma para que ele aparecesse. Está vendo? Então é uma coisa muito séria. Você não pode simplesmente tocar no espírito sem o consentimento dele, porque o médium lá está oferecendo o ectoplasma. Sem isso aí ele não consegue se materializar. Então o que o Kardec comenta, ele pode ser tocado e você sente que realmente é um corpo, mas ele pode sumir rapidamente, né? Embora a aparição desses seres designados pelo nome de agêneres seja muito rara, é sempre acidental e de curta duração, e sob essa forma não poderiam tornar-se os comensais habituais de uma casa. Então ele fala que são espíritos que aparecem, que você, não é que ele está nem necessariamente no centro espírita, pode acontecer do espírito aparecer na rua, e você não sabe que ele é um espírito, não sabe, ele vem com uma determinada missão, às vezes, para fazer uma função e logo vai embora. E existe, né, o espírito São Luís, né, ele comenta que um exemplo típico de agênere é o anjo Gabriel, quando anunciou, né, a gravidez de Maria, a mãe de Jesus. Apareceu um anjo, e aquela entidade se materializou ali para Maria, para anunciar que Jesus iria nascer. Esse é o típico do exemplo que o Kardec, né, comenta desses espíritos, e desaparece logo em seguida. O espírito pode aparecer tanto em sonhos como em estado de vigília. Esses fenômenos não são raros e nem novidade. Kardec comenta que sempre existiram em todos os tempos, e a história as registra em grande número, mas sem retroceder tanto, hoje essas visões são bastante frequentes e muita gente, no primeiro instante, tomou-as por alucinações. Eu não sei se vocês conhecem aqui de Portugal, de repente vocês têm algum amigo, alguma amiga que já aconteceu isso. No Brasil, eu já ouvi isso muitas vezes. Uma pessoa está deitada em casa, tá? Acorda de repente e vê um amigo ou um parente. Ele vê e não fala nada, às vezes fala assim: eu vim te avisar que eu morri. Aí a pessoa leva aquele susto, né? Depois no outro dia recebe a notícia que aquela pessoa desencarnou. Então repare que o Kardec comenta é isso aí. Então pode ser em sonho que você pode ver, mas também acordado.
Então, o que acontece? Esse espírito, na hora que ele vai desencarnar, ele está ligado mentalmente com várias pessoas, com parentes, com amigos, e ele pode sim se mostrar para comunicar que ele está desencarnando, tá bom? Eu não sei se vocês conhecem alguém aqui, já ouviu? Tem algum caso aqui que algum conhecido de vocês foi avisado que tinha e morrer? Não? Não? Tudo bem. Será que é possível fotografar os espíritos? O que vocês acham? É possível, não é? Já que ele pode se materializar, já que ele pode se tornar aparente. Agora, isso não significa que todas as fotos são verdadeiras, tá bem? É interessante a gente comentar isso, tá? Então, repare o que Kardec fala sobre isso. Os americanos, isso aqui na revista de março de 1863. Os americanos que nos precedem em muitas coisas, certamente nos ultrapassam na arte da fotografia e na evocação dos espíritos. Por que ele fala? Porque começou lá com as irmãs Fox nos Estados Unidos. Antes da codificação de Kardec, as irmãs Fox se manifestaram nos Estados Unidos com batimento na parede. Foi que começou, pode dizer assim, a primeira comunicação registrada mesmo do mundo espiritual, tá bem? Hoje em Boston, não só os defuntos são evocados pelos médiuns, mas ainda fotografados. Deve-se essa descoberta maravilhosa a um tal William Mumler, de Boston, tá bem? Então isso aí está na Revista Espírita de 1863, tá? E foi extraído do jornal, tá bem? Dessa época que Kardec comentou. Então está aí uma foto desse cidadão, né, que viveu de 1832 a 1884. Ele era um gravador de joias, que fazia inscrições, né, em joias, tá bem? Mas ele também se envolveu com fotografia. E, segundo ele comenta, um dia ele foi fazer um autorretrato, né? Ele botou a câmera lá para se fotografar. Tudo bem, a hora que ele fez lá depois a fotografia, né, que ele viu a foto em papel, tinha uma imagem de uma mulher atrás dele. Mas ele estava sozinho no ateliê dele, né? Ele achou que fosse um erro, porque às vezes tem uma sobreposição, era muito comum na época que tinha os filmes. Hoje é digital, é mais difícil você fazer isso, né? Mas antigamente era comum, quando a gente tinha filmes, não é isso? Na máquina analógica, você fotografava uma pessoa, ia rodar o filme não rodava, e você tirava outra foto por cima. Então você tinha uma sobreposição de duas imagens, tá? Mas alguém olhou a imagem que ele fez e falou assim: não, isso aí parece a minha prima, certo? Ele não comentou nada mais, mas simplesmente gostou da ideia, né? Tá? E continuou com o trabalho dele. E aí foi aparecendo mais coisas, bem, segundo ele, né, o Robert Bonner, o fantasma e o fantasma da sua esposa, que está lá atrás, tá vendo? Sir Harold em transe com o espírito atrás dele, por volta de 1868. A senhora Conan, né, com o fantasma de seu irmão Charles Crowe, por volta de 1868, né? Então, há relatos na época que vários fotógrafos foram supervisionar o trabalho desse cidadão que fotografou aí, desse Mumler. E aí eles não conseguiram perceber nenhum truque. Ou não era truque, ou era muito bem feito o truque, porque eles não conseguiram determinar, tá certo? Que aquilo lá não era real. E aconteceu um fato curioso também. Chegaram para ele e falaram: não, isso aí é falso, né? Isso é falso, isso é fraude, né? E aí alguém falou: não, e foi na delegacia, na polícia, aí, né, falou: olha, ele está sendo, né, um charlatão, falou que aquilo lá era a minha mãe ou minha irmã, e aí... Aí, o que aconteceu? Isso foi para a delegacia, depois foi para um juiz, e o juiz começou a analisar as coisas, mas ele não percebeu prova nenhuma, que era um truque, não percebeu nada ali de charlatanismo, né? Então ele resolveu arquivar o caso, tá? O que se sabe também é que esse fotógrafo, quando ele desencarnou, ele queimou todos os negativos dele. Ele não deixou nenhuma prova do que ele fazia, porque futuramente a gente poderia até analisar melhor, né, as coisas dele. Mas ele não permitiu, quer dizer, ele queimou, quer dizer, ficou um segredo isso. Nós não podemos dizer se aquilo era real ou não, tá?
Mas vamos ver o que Kardec comenta sobre isso, né? Para quem quer que conheça as propriedades do perispírito, à primeira vista a coisa não parece materialmente impossível. É o que vocês comentaram. Se o perispírito pode ser tangível, pode ser, né, apalpar, se ele pode aparecer, por que não ele, né, sensibilizar um filme? Hão surgido tantas coisas extraordinárias que de nada nos deveríamos admirar. Os espíritos anunciaram manifestações de uma nova ordem, ainda mais surpreendentes que as já vistas. A de que se cuida estaria incontestavelmente nesse número. Agora veja a prudência de Kardec, como ele era, né? Mas ainda uma vez, até uma constatação mais autêntica que o relato de um jornal, é prudente ficar em dúvida. Se a coisa for verdadeira, será vulgarizada. Seja como for, devemos nos guardar de dar credibilidade a todas as histórias maravilhosas que os inimigos do espiritismo se comprazem em espalhar para o tornar ridículo, bem como os que as aceitam muito facilmente. Olha só a prudência dele, porque é evidente que pessoas de outras religiões, e mesmo os céticos, né, os materialistas, eles queriam combater o espiritismo. Então, se achasse uma coisa, olha, que lá é um espírita que está fotografando, é mentira, então o espiritismo também é mentira. Então eles procuravam achar esses meios de ridicularizar esses fenômenos espíritos para poder ridicularizar a doutrina codificada por Kardec, a doutrina dos espíritos, tá bem? Então ele não dava uma chancela, isso aqui é verdadeiro, não, ele precisava ser analisado com mais critério. Além disso, é preciso pensar maduramente antes de atribuir aos espíritos todos os fenômenos insólitos que se não podem explicar. Um exame atento mostra, na maioria das vezes, uma causa inteiramente material que não tinha sido percebida. É uma recomendação expressa que fazemos em O Livro dos Médiuns. Tá? Então isso aí está na Revista Espírita de março de 1863. Então repare a prudência do Kardec, tá bem? Então pode acontecer sim, mas muitas vezes, se a gente examinar com mais critério, aquilo não é uma coisa sobrenatural, né? Não existe, para Kardec não existe o sobrenatural, tudo é natural, tá? Simplesmente que a gente não conhece ainda. Quando a gente não conhecia a eletricidade, era uma coisa sobrenatural para nós, tá certo? Então à medida que você tomou um choque pela primeira vez, você fala, é isso que é um choque, né? Eu não conhecia isso, né? A criança também se espanta, mas depois, quando ela cresce, ela vai ver que aquilo é uma coisa natural, não tem sobrenatural, tudo é criação, né, de Deus, tá bem? Bom, e aí, gente, eu selecionei aqui algumas fotos que aparentemente não foram adulteradas. Hoje você consegue, na tecnologia atual, é muito difícil você enganar alguém com uma fotografia adulterada, porque hoje os meios tecnológicos determinam, porque tudo é digital. Então você faz uma foto, você tem lá, por exemplo, uma foto que você fotografou da janela, aí você quer pegar e botar naquela janela um disco voador lá nas nuvens, você pode fazer isso e botar aquela foto publicada, fotografei um disco voador. Só que ele cai num laboratório de alguém especializado em tecnologia, ele vai pegar e vai perceber que aquela imagem foi colada do disco ali, ela foi colada, ela não fazia parte daquilo, e já mostra que é uma fraude, tá bem? Mas tem fotos que você não consegue determinar isso, não consegue. E também vai depender, como a gente fala também, né, da idoneidade das pessoas. Então existe um grande número de fotos publicadas que aparentemente não foram adulteradas, principalmente pela idoneidade daqueles que produziram as fotos, tá? Então essa primeira foto que vocês estão vendo à esquerda aqui, pelo que eu vi, ele foi tirado por um reverendo chamado Ralph Hardy no Museu Marítimo Nacional na Inglaterra, no ano de 1966. Ele quis fotografar, ele gostou dessa escada, esse corrimão. A hora que ele revelou a foto, vocês estão vendo que tem uma entidade ali, ó, né? O braço com a mão apoiado no corrimão, está bem claro ali, ó. Tá certo? Está bem claro essa foto. Então isso aí foi examinado, foi verificado se era uma montagem, uma sobreposição de imagem, mas não era. Bem, essa segunda também é muito curiosa.
mas vocês estão vendo que esse cidadão é um daqueles que está lá. Isso aí é uma foto que foi tirada em 1919. É um grupo, né, de oficiais, tá, da Força Aérea da Inglaterra, tá bem? E a hora que revelaram a foto, destacaram essa foto desse piloto aí, e ao lado vocês estão vendo que tem um rosto? Estão vendo um rosto atrás? Em 1975 foram analisar essa foto com mais detalhe e descobriram que esse cidadão que aparece, ele tinha desencarnado 2 dias antes da foto. Essa pessoa que está atrás ali também fazia parte. É como se ele quisesse sair na foto com os companheiros. Tá bem? Então ele apareceu ali, tá? E é bem nítido, não é mistura de mancha que você consegue, que chama pareidolia, quando você vê uma mancha que parece um rosto, né? Não é, você está vendo claramente olhos, cabelo, nariz, boca, é muito claro, não dá dúvida que é um rosto que está ali, tá bem? Então, há uma credibilidade nessas fotos, tá bem? Essa outra aqui, dessa vovó que foi fotografada, né? A neta fotografou a vovó em 1997, mas no Natal, mas ela guardou o filme e não revelou, deixou lá. Só 3 anos depois, olha só, 3 anos depois que ela revelou a foto, e tem uma figura atrás dela lá, tá vendo? A figura masculina, bem na cabeça dela, era do avô que tinha desencarnado. Tá? Então está muito claro ali. E essa aqui eu achei espetacular, essa foto aqui. Eu vou contar para a minha história para vocês. Essa senhora que está sentada ali no banco, na frente, tá vendo? Vocês estão vendo que tem 2 senhoras ali, né? Mas a da frente, com um vestido amarelo ali, chamava Daiane, ela fez uma cirurgia da vesícula e começou a sofrer muito depois da cirurgia, sabe? Estava com muita dor ainda depois da cirurgia. E ela estava tomando remédio, mas não estava resolvendo muito. Então ela resolveu ir lá nessa igreja, tá, na Inglaterra, e foi lá fazer uma prece, para ver se ela conseguia diminuir esse sofrimento dela. E o marido foi junto e o filho também, só que o marido ficou andando ali pela igreja fotografando. Então ele fotografou a igreja, do lado de fora, para o lado de dentro, foi fotografando e fotografou a esposa sentada ali no banco. Bem? Mas quando ele revelou a foto, tinha outra pessoa lá atrás. Está vendo? Tem até um pano na cabeça, né? E aí, quando chegou no outro verão, o marido foi lá na igreja conversar com o padre. Falou: seu padre, aconteceu uma coisa aqui, eu queria saber, né, se o senhor pode me explicar o que aconteceu. A minha mulher estava sentada sozinha. A hora que eu fotografei, apareceu isso aqui, olha. Aí o padre olhou e falou assim: isso aqui é uma lenda que dizem aqui, que quando alguém é doente, que vem aqui nessa igreja, quando está doente, aparece uma mulher que é curandeira. Ele fazia parte da lenda do local que essa mulher aparecia. Tá? Então, tudo indica que é uma foto verdadeira, tá? Que o espírito ali se deixou fotografar acompanhando a mulher que estava em oração. Tá bem? Então, gente, sobre as aparições, eu posso se concluir o seguinte: num grupo de pessoas e todos veem um espírito, trata-se de uma aparição. Se aparecer um espírito aqui agora, e todos nós estamos vendo, é uma aparição. Mas se aparecer um espírito aqui, só a Mazé está vendo, é mediunidade dela. Tá bem? Ele não se deixou mostrar para todo mundo. Tá? Ela viu, porque é médium. Tá? Então deixar bem claro a diferença. Uma aparição, ele aparece por mais pessoas às vezes, bem? Mas de repente é só uma pessoa que vê. Aí é a sensibilidade da pessoa mediúnica, de vidência, para poder enxergar o espírito. Tá? Então, gente, isso aqui é o que eu posso, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma observação, se alguém quiser falar que já viu alguma aparição, né? Pode comentar, nós temos um tempo ainda, pode falar. Fala um pouquinho mais alto para a gente poder ouvir você. Eu tenho 49 anos, e no dia 28 eu vim para Portugal e fui tirar foto dentro da igreja lá em São Gonçalo de Amarante com 3 amigas.
E aí a minha parte sempre ficava uma luz em cima da minha cabeça. E eu pensei, deve ser para o filme, né? Uhum. Foi em cima de mim. Depois fomos em Guimarães, com duas pessoas diferentes, com duas máquinas diferentes, que era aquelas da Kodak de filme, antigamente, né? De filme. Uhum. Aí tiraram fotos minhas dentro do castelo lá de Guimarães e continuou a luz na minha cabeça. Todas as outras pessoas que estavam junto comigo, não, só foi sempre em cima de mim. Sempre eu trocava de posição, que eu pensei, de repente ela botou o dedo na câmera e eu estava na ponta e ficou, né? Mal, mas não. As outras fotos também saíram, não era só na sua máquina? Nas outras máquinas, todo mundo saiu, sempre a luz na minha cabeça, em dois lugares diferentes. Ah, tá certo. Então, interessante. Mais alguém? Que já aconteceu, fotografou, viu? Não? Tá bem. Então tá, gente. Então, é isso que a gente teria para dizer hoje, né? Agradeço a presença de vocês. Lembrando que todas essas palestras estão no canal do YouTube, tá? Caminheiros da Luz. Todas as palestras que eu gravo aqui, que nós gravamos aqui, estão lá. Então, se algum amigo não pôde vir, uma amiga não pôde vir, então a gente grava aqui a palestra quando o Zé Manuel chama, né, do Marcelo, do Francisco de Assis, que vem também falar aqui sempre. A gente grava e está sempre lá no YouTube para que vocês possam acompanhar, tá bom? Muito obrigado.